Iremos agora estudar as funções do setor de compras. Esse setor é a interface entre a produção e os fornecedores. No passado, esse setor era visto apenas como responsável em atender às solicitações de materiais que a empresa não produzia. Assim, o foco era suprir mais rapidamente as demandas dos departamentos internos, se possível com um custo baixo. As ações eram exclusivamente dedicadas a atender especificações técnicas, modelo, cor, tamanho, validade de um componente ou insumo. Modernamente, o setor assumiu um papel estratégico. Avalie este raciocínio. Se compramos bem, temos condição de produzir um produto bom, tanto do ponto de vista de custo como das especificações, e, consequentemente, podemos oferecer ao cliente um bom produto, também do ponto de vista de custo e especificações. Ou seja, comprando bem, vende-se bem. Podemos então considerar o setor de compras como um setor que atende aos objetivos mais importantes do negócio, e assim ele é estratégico. Atualmente, o foco deixa de ser na técnica e passa a ser na gestão das funções do setor. De forma geral, o objetivo da gestão de compras é garantir o abastecimento, reduzir os estoques, garantir a qualidade no atendimento, montar parcerias com fornecedores e disponibilizar acesso a tecnologias do setor. Passamos agora a tentar responder uma das questões mais importantes da área de produção: comprar os componentes ou fabricá-los? Todas as demais decisões de uma fábrica vêm depois dessa. Todo o planejamento de produção depende dessa escolha. Por isso, devemos ter muito cuidado ao fazê-la. Para nos orientar, vamos analisar as vantagens e desvantagens de cada alternativa. Começamos com a escolha de fabricar os componentes. Isso se aplica também às matérias-primas. O nome técnico para isso é verticalização. Verticalização é a estratégia que prevê que a empresa produzirá internamente tudo o que puder. Foi muito comum no início da era industrial, onde as empresas buscavam controlar os segredos industriais. Porém, o crescimento acelerado das empresas criou dificuldades de gerenciamento, eficiência e, obviamente, aumento de custo de produção. Tudo isso devido à perda de foco no que é a essência do negócio. Como maior exemplo, tínhamos a Ford. Ao tentar dominar todo o processo produtivo de seus veículos, possuía desde seringais na Amazônia para a produção de pneu até ferrovias para distribuir os veículos nos Estados Unidos. Esse tipo de estratégia se encaixa na teoria do pato. O pato anda, nada e voa, mas por não ter se especializado, ele não faz com eficiência nenhuma dessas atividades. Desta forma, a horizontalização ganhou espaço. A horizontalização, ou também conhecida como outsourcing, ou em português, como a temerosa terceirização. A empresa prefere comprar de empresas terceiras o máximo possível de suas demandas, seja de componentes ou serviços. A empresa somente assume para si aquilo que o cliente considera e valoriza. Por exemplo, numa escola, o valor considerado pelo cliente não está na limpeza do quadro, no conforto das cadeiras, na segurança do ambiente, desde que mantidos os padrões mínimos. O cliente paga é para aprender. Assim, a escola deve investir em docentes competentes, experientes e motivados, e também em tecnologia que facilite o aprendizado. A estrutura é importante, mas o que define o aprendizado é, em última instância, o olho no olho do professor com o aluno, mesmo que à distância. Como vemos, até mesmo para empresas prestadoras de serviço, essa decisão é fundamental para o rumo do negócio. Por lei, até pouco tempo atrás, a terceirização da atividade principal da empresa era proibida.
Por exemplo, o restaurante terceirizar o cozinheiro, a escola terceirizar o professor, o hospital terceirizar o enfermeiro. Atualmente, mesmo a atividade fim pode ser terceirizada, criando possibilidades de negócios diversos, contudo aumentando a insegurança dos colaboradores. Ao terceirizar uma função da empresa, ela passa a responsabilidade financeira e de gestão para outra empresa. Desta forma, há uma redução de custo e possibilidade de incorporar tecnologia mais eficiente, de forma indireta, por meio da empresa terceirizada. Outra vantagem, e talvez a mais importante, é ter tempo para se dedicar ao negócio principal. No entanto, a empresa que terceirizou terá menos controle sobre os processos e produtos terceirizados. Ao comprar um componente de um terceiro, isto implica na perda de faturamento desse componente, além de ter que pagar mais caro. Apesar de que, ao fazer essa escolha, uma análise de custo-benefício foi realizada, ou pelo menos deveria ter sido feita. E, portanto, a empresa deve ter optado em comprar porque o preço é mais baixo do que se ela fosse fabricar. Resumindo, a verticalização proporciona controle sobre os processos, mas corre o risco de perda de foco do negócio principal e precisa de maior investimento em mão de obra, equipamentos e estrutura. A horizontalização reduz necessidade de investimento, foca no negócio principal, em contrapartida perde receita por produtos e serviços terceirizados, bem como terá menor controle desses processos. Definido quais serviços e componentes não serão produzidos pela empresa, vamos à próxima decisão, que é como comprar. Algumas estratégias podem ser utilizadas, ou mesmo, de acordo com a necessidade, um mix de estratégias. A compra pelo usuário permite que o próprio demandante defina as necessidades, cote e compre, geralmente limitado a compras de valores baixos e que não merecem ser submetidas ao setor de compras. Na consolidação de volume, espera-se que os pedidos acumulados no setor de compras atinjam um volume determinado, como o lote padrão, para iniciar o processo de compra. Utiliza-se fornecedores específicos que firmaram contratos sob essas condições, de modo a garantir vantagem de ganho de escala. Integração operacional é uma evolução na gestão da cadeia logística, que permite o compartilhamento de informações entre cliente e fornecedor, de modo a reduzir o estoque e o custo, bem como agilizar a entrega. Avançando ainda mais nos conceitos de logística integrada, chegamos ao gerenciamento de valor, quando o cliente e o fornecedor se unem para definir o projeto do produto em conjunto, o cliente apresentando suas necessidades e o fornecedor definindo e filtrando a viabilidade segundo os recursos disponíveis para o atendimento de um novo produto a ser lançado no mercado.